Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Bhadmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mujibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Dhammagocharam Govindam Paramanandam Sadhu Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namaste and welcome to our Vedanta Satsang. Nós estamos ainda no finalzinho do capítulo 2, verso 51. Verso 51, quando o Krishna apresenta este verso, né? Um verso muito rico, que ele diz que, tendo desistido do resultado nascido de ações, né? O Karma Yogi se torna um sábio. Né? Nós vimos isso ontem. Né? O Karma Yoga, ele libera o indivíduo numa extensão, né? de um grau tão elevado que ele se torna por si já um sábio, né, independentemente de ter realizado a sua natureza em Brahman como Brahman. Mas um Karma Yoga de verdade, né, ele se torna um sábio simplesmente por ter compreendido o sistema do Criador e desistido da ideia de controlar as suas experiências. Né? Ele simplesmente, tendo desistido do resultado nascido de suas ações, ele se torna inevitavelmente uma pessoa sábia. E ele se liberta do samsara, da escravidão, do nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. E eles, em seu devido tempo, eles alcançam a meta final, o propósito final do nascimento humano, que é a liberdade do samsara, ser livre do sofrimento, ser livre do mal, né? O mal ali representando a escuridão, representando esta ignorância, né? Então, na exposição do Swamiji, ele explica uma vez, né, os estágios através dos quais né, o indivíduo ele desenvolve esta qualidade ou esta atitude, né? O espírito do Karma Yogi, né? que conduz à sabedoria, que é a fase, o estágio intermediário para o autoconhecimento e a libertação do samsara. Então, como nós vimos, o desenvolvimento desse espírito, desta atitude, que somente é possível que do conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva, Jagat, né? Conhecimento a respeito das leis que regem este campo de interação do Jiva com Jagata, com seu meio ambiente. Então, este conhecimento irá propiciar ao indivíduo o desenvolvimento desse espírito, desta qualidade, desta atitude devocional, né, do Karma Yoga, que irá converter, né, as suas emoções vinculantes em devoção e dedicação e reverência a Deus, a vida e a oportunidade que nos foi dada, apesar dos altos, apesar dos prazeres e dores, das adversidades que nós vivemos neste plano, né? Então, nós sabemos que tudo inicia com o quê? Com a compreensão. Sem a compreensão, não existe a possibilidade de desenvolvimento de uma boa atitude a respeito de si bem, para usar a mesma analogia da semana passada. A gente precisa conhecer alguma coisa, conhecer a pessoa para ter uma atitude a respeito daquilo ou daquela pessoa, né? Então,
o conhecimento, a compreensão é a base, né? E se nós formos olhar no nível mais profundo ainda, as nossas associações fazem ainda mais, ela é mais fundamental, né? Porque quando nós nos associamos com ambientes e pessoas, né, imaturas ou rajásicas, tamásicas, essas associações quase que invariavelmente não nos conduz ao conhecimento das escrituras que nos foram reveladas, né? Você pode observar as nossas associações do passado, elas jamais nos conduziram a esses conhecimentos, a essas revelações. Então, tudo, na verdade, inicia com associação. Então, nós temos a associação, acesso, né? Uma associação positiva que nos dá acesso a esses ensinamentos que gradualmente nos ajudam a desenvolver esta, né, devocional, reverencial, que nos prepara para o Jnana Yoga do Vedanta. Então, o primeiro estágio é o desenvolvimento desta compreensão, que requer um intelecto purificado, refinado, né, preparado, qualificado, como nós sabemos. Então, a discriminação correta somente é possível quando este intelecto é qualificado ou purificado. Uma vez ele esteja devidamente satívico, mais satívico devido a associações, né, com o ambiente satívico, associações com as escrituras, e etc. Então, ele vai desenvolvendo o Sattva Guna, vai começando a discriminar, né? Aí ele vai desenvolvendo esta atitude saudável, esta força, né? Esta saúde mental, emocional, que irá gradualmente, mas naturalmente, inevitavelmente desenvolver as qualificações necessárias ao indivíduo para que ele seja capaz de compreender e reter o conhecimento a respeito de sua real natureza livre e independente de todas as experiências do mundo, né? Então, tudo se inicia, né? Essa atitude, ela inicia com a discriminação, a purificação que conduz à discriminação. Então, o crescimento espiritual é um crescimento interior, né? E ele é muito mais importante do que o crescimento, o desenvolvimento material, como nós sabemos, né? E já vimos repetidamente. Então, aqui tem uma passagem bacana que nós vimos rapidamente ontem. No início de nossas vidas, nós somos unwise. Como é que se diz unwise? Não sábios, vocês que conhecem a língua inglesa. Como é que a inglesa e portuguesa? Tem uma palavra? Ignorantes? Porque em inglês você tem unwise e você tem ignorant, né? Então, em português não tem unwise, né? Não sábio. Então, a pessoa, no início, nós somos imaturos, nós não somos pessoas sábias, e nós temos um valor elevadíssimo, com raras exceções, por artha e kama, né? Artha, riqueza, dinheiro, poder, né? Prestígio, fama, e kama são as diversões, os entretenimentos, né? Os prazeres sensoriais que são possíveis uma vez temos esse sucesso material, né? Então, nós temos este valor desenvolvido por artha kama. Então, o que é o crescimento espiritual? O Swamiji apresenta aqui de modo muito simples e muito bacana, é um equilíbrio entre os valores de artha kama e dharma moksha, né? Que é uma colocação suave, que não choca as pessoas, que fala que o crescimento, o desenvolvimento, né, pessoal, espiritual do indivíduo, eles nos conduz a um equilíbrio entre os valores artha kama e dharma moksha. Todo mundo lembra o que é um valor ou a busca por artha kama? Você sabe, Carlos, você lembra? Artha kama? Ok. Existem 4 buscas humanas, 4 valores desejados por todo ser humano. O primeiro e o mais fundamental é artha. Artha significa segurança, né? Então, nós queremos segurança, e nós obtemos a segurança na medida que nós acumulamos posses materiais, né? Então, essas posses materiais vão nos dando uma sensação de segurança, né? E quanto mais a gente acumula essa posse material, mais seguro a gente se sente
e mais acesso nós temos aos prazeres, aos entretenimentos, às diversões, né? Que são possíveis, né? Por quê? Porque agora eu tenho dinheiro, eu posso fazer muitas coisas que me dão prazeres sensoriais, né? Então, Artha Kama é uma busca fundamental no processo de desenvolvimento humano. Sempre inicia com a busca por segurança e depois a busca por prazeres, por felicidades ou alegrias sensoriais. Todos passamos por isso. E se algum indivíduo aparentemente não passa por isso, é porque ele já passou por isso em nascimentos anteriores. Fica claro, Carlos? Artha Kama, segurança e prazeres, né? Então, ele está dizendo aqui que a maturidade espiritual, o crescimento espiritual é encontrar um equilíbrio, né? Um justo equilíbrio entre o que? Dharma moksha, né? Então, o indivíduo ele tem um certo valor por segurança e entretenimento, né, Felipe? Segurança e prazeres da vida, né? Bons queijos mineiros, um bonzinho vinho, etc., e tantas outras coisas. Nada disso é condenado, né, pelos sábios, pelos sages, né? Mas nós dizemos que um equilíbrio justo, entendeu? Entre Artha Kama e Dharma Moksha, né? O Dharma, ela representa o quê? O meu crescimento espiritual, que depende desse equilíbrio. Por quê? Porque se eu estiver desequilibrado, buscando 80% do meu tempo, da minha energia, né, dedicada pela busca de Artha e Kama, 20% só não produz esse equilíbrio necessário, né, de modo que eu comece a me focar mais em Dharma e menos em Artha Kama. Dharma significa o quê? Esta força, esse equilíbrio, né, essa força emocional, psicológica, nesse desenvolvimento de equilíbrio, né, de equanimidade, né, de força realmente, né? Então, este desenvolvimento interior, esta saúde mental, emocional, é a busca por Dharma, e ela requer a compreensão de Dharma, porque na medida que nós compreendemos Dharma e nós nos adequamos às leis que regem esse campo dhármico, as nossas qualificações, a nossa força mental vai aumentando. Por quê? Eu não continuo de novo, brigando com a vida, brigando com o Ishvara, quebrando as regras do jogo, violando as leis, em conflito com as leis que regem o campo, a minha mente vai permanecer o tempo todo como? Em conflito mental, emocional. Porque eu estou batendo, né, contra um muro, né? Eu estou violando, eu estou trapaceando, eu estou querendo o que eu quero compulsivamente e eu estou em conflito com as leis que regem o campo. Eu não estou vivendo em harmonia com aquilo que é o meu Parabhada Kama. Então, neste sentido, né? Nesse sentido, esse equilíbrio é fundamental, de modo que eu possa desenvolver um interesse por crescimento espiritual, pessoal, né, que é o valor por Dharma, que irá me preparar mais, né, para quê? Como um bom Karma Yoga, para o Jnana Yoga do Vedanta e para a minha busca final, que é Moksha, né, Dharma Moksha, né? As duas buscas finais, sendo a finalíssima a busca pelo autoconhecimento e a libertação. Artha Kama representa as realizações externas, né? Dharma Moksha significa, né, o crescimento, o fortalecimento, né? E a autodescoberta, né? A autorrealização da minha natureza em Atma, né? E o joio, o Atma Sukham. Sukham é ser, né? Derivado do Atma, do ser, né? Então, isso tudo é o que o Upanishad nos revela. É por isso que em Navaratri, nós adoramos por 9 dias, né? 3 dias adoramos Durga, outros 3 dias adoramos Lakshmi, nos últimos 3 dias adoramos Sarasvati, né? Então, isso aí é uma indicação, eu deixei essa passagem, outras ali eu cortei porque são relevantes à cultura hindu, né?
Então, essa cultura hindu védica, ela dá importância a todos esses três tipos, né? Artha, Kama e Dharma, né? Então, eles têm essas divindades, né, que são representantes, né, daquele Deus que favorece a obtenção de Artha, favorece a obtenção de Kama e favorece a obtenção de Dharma, né? Então, eles têm esses três dietismo, divindades, né? Sarasvati, então, eles adoram, né? Por 9 dias, dentro desse contexto de festividade religiosa, espiritual, 9 dias, eles adoram Navarastri, que é aquele que vai cuidar das nossas necessidades primárias, tipo segurança, né? E depois, 3 dias, adoração por Durga, e os últimos 3 dias adoramos Lakshmi, né? Que é a divindade que nos favorece ou facilita a compreensão e o conhecimento, né? Sarasvati, desculpa. Indica Durga, o primeiro, né? Segurança, depois, né, os prazeres da vida, e Sarasvati, o Deus ou a divindade do conhecimento. Indica como a cultura védica dá importância a todos esses níveis de busca humana, né? Ela não despreza nada disso, porque sem que nós possamos atravessar esses estágios, a gente nunca chega na busca por moksha, mumukshutva, essa busca intensa pelo autoconhecimento e a libertação, né? Ela encompassa as outras buscas também, né? Vedanta nunca diz que você deve ignorar o corpo, portanto, cuide do seu corpo, alimente o corpo, etc., etc., trate do corpo. Nos próximos 3 dias, Lakshmi é adorada, indica que nunca ignore a riqueza, a segurança, a estabilidade, né? Nunca abandone tudo isso. Dinheiro também é importante. Nunca desprezamos o dinheiro na cultura védica, né? Se desprezarmos Lakshmi Devi, nunca iremos adorá-lo. Se pisarmos em uma moeda ou uma nota de rupia, né, consideramos que é um insulto e tocamos e também pedimos perdão, né? Tudo isso são aspectos da cultura védica que eles têm um respeito até mesmo por dinheiro, porque dinheiro é uma expressão de Ishwara, entendeu? Ele representa o quê? Segurança, estabilidade, né, prosperidade, né? Então, tudo isso é respeitado dentro da cultura, nada é condenado. Naturalmente, existem passagens nos nossos textos que vão dizer, olha, as pessoas que estão adorando puramente, né, Artha, né, elas são pessoas ignorantes espiritualmente, né? Mas é uma pessoa que realmente está atolada, presa, sem nenhum equilíbrio, totalmente focada. Então, é uma pessoa ignorante espiritualmente que ainda vai precisar de passar por diversas experiências de frustração até desenvolver um valor por Dharma também, não somente Artha e os prazeres derivados da riqueza, né? Então, nós nunca desprezamos, né? Porque estaríamos desprezando Lakshmi Deva. É por isso que na Índia, as pessoas tradicionais não guardam dinheiro no bolso da calça, né? Ou das costas da calça, porque é uma área inferior, né? A salsam. A área superior é salsam. Estou falando de uma atitude, não tem a ver o fato de botar o dinheiro na parte inferior ou superior, mas na cultura védica eles ficam na parte superior, perto, né, do nosso centro, do nosso peito, do coração, né? Então é um ato de respeito, de reverência a Lakshmi Deva, entendeu? Não, obrigado. Uma coisa muito curiosa é que você dá uma esmola a uma pessoa, um sadhu na Índia, né, essas pessoas que ficam pela rua, e imediatamente, né, eles agradecem a Lakshmi Deva, eles beijam, eles fazem alguns sinais de reverência, né, e colocam o dinheirinho aqui. Então, e na Índia, em alguns lugares da Índia, né, esses símbolos são muito presentes, essa religiosidade é muito viva ainda, né?
Mas, no final das contas, nos últimos 3 dias desse festival religioso, a adoração é voltada para Sarasvati, né? Que é o deus, o Deva do conhecimento, né? Conhecimento espiritual também e conhecimento científico, todos os conhecimentos englobados, né? Então, este festival religioso indica um crescimento, né, ou conduz a um crescimento, ou indica, ilustra um crescimento equilibrado. Né? Eu respeito Lakshmi-deva, as outras buscas, inclusive a busca por conhecimento. Né? Assim, o Karma Yoga dá importância ao Artha Kama, mas ainda mais importante do que isso, dá importância a Dharma Moksha, porque Artha Kama é superficial, ele vai e vem. Então, as buscas por prosperidade, riquezas, né? Dinheiro, né? E as buscas pelos prazeres derivadas, né, destas riquezas, elas são inconstantes. A gente, às vezes, pensa que elas permanecem sempre com a gente, mas a coisa mais comum é ver as pessoas, né, perderem tudo que tinham em termos de riquezas materiais. Né? A vida é cheia de surpresas, cheia de altos e baixos. Basta uma crise profunda e, de repente, né, metade da população mundial começa a quebrar do ponto de vista econômico. Né? Então, os valores por Artha Kama são superficiais no sentido que eles vêm e vão, eles não são constantes. Ao passo que o valor por Dharma, que é esta força, esse desenvolvimento interior, essa saúde mental, ninguém pode tirar de você, nenhuma crise econômica pode tirar de você, nenhuma falência vai acabar com aquilo que você desenvolveu em termos de força e equilíbrio mental, emocional, psicológico e espiritual, né? Porque é o seu ganho interior que não pode ser realmente tocado. Né? Então, a superioridade da busca por moksha, por Dharma, é evidente, naturalmente. Né? Então, essa busca de Dharma é uma busca que frutifica de modo duradouro. É por causa desta viveka, esta discriminação, é que nós conseguimos desenvolver esta saúde mental, esta atitude adequada em relação à vida, né? Que é a frutificação da busca por Dharma. Né? E qual é esta atitude? É o meu crescimento interior, é tão ou mais importante do que o dinheiro. Então, essa atitude, que é a atitude do Karma Yoga, eu coloco as minhas ações, eu interajo com o mundo, os meus objetivos mundanos podem estar ali, mas eles são secundários, subservientes ao meu objetivo primário, que é esta força, este equilíbrio, esta equanimidade, né? Esta saúde, né? Esta satisfação interior, né? Que me permite de viver a vida contribuindo, né? Apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Né? Eu sou sempre grato e eu compreendo que somente esta força interior, esta saúde mental, tem valor real na minha vida, né? Porque todos os outros aspectos de Artha Kama, eles são passageiros temporários, eles vêm e eles vão. Né? Então, isso depende de quê? De discriminação, de compreensão, essa atitude adequada em relação à vida. O meu crescimento, a minha força emocional, o meu equilíbrio, né? É muito mais importante do que o dinheiro e os prazeres. No início, você tem que igualar e dizer, é tão ou mais importante, né? Então, para o indivíduo que está muito preso em Artha Kama, a gente diz, é tão importante quanto. Os indivíduos mais maduros, a gente diz, é muito mais importante do que a busca por Artha Kama. E aqueles indivíduos totalmente maduros, a gente diz, é o único objetivo realmente libertador, né? É o único objetivo realmente, a força, o crescimento espiritual que nos conduz ao autoconhecimento e à libertação do samsara. E através desse processo, uma vez o indivíduo tenha um valor saudável, né, um valor, uma atitude, né, valor por um pouco de Artha Kama, mas principalmente Dharma, e um pouco de Moksha já está se desenvolvendo, digamos assim, né? Então, o que ocorre? Ele começa a colher, né, os resultados desses valores. O Karma Pala, né? Ela começa a colher os resultados materiais do Karmas, ele
ele desiste, e aqui desistir significa que ele não está tão preocupado, ele começa a desistir dos resultados materiais, que são os resultados das ações colocadas com o objetivo de ganho material e ganho sensorial, de prazeres sensoriais, né? Então, ele começa a desistir, o que nos leva de volta ao verso, que diz que o Karma Yogi, desenvolvido e maduro, ele tendo desistido dos resultados nascidos de suas ações, ele se torna um sábio, né? Ele desistiu, né? Este é um processo gradual, como eu disse ontem. Ele é uma pessoa saudável, ele desiste, e esse desiste significa o quê? Ele simplesmente não dá mais tanta importância para os valores e as buscas por segurança e prazeres sensoriais. Ele dá importância aqui ao meu crescimento interior, né? A este equilíbrio que eu estou desenvolvendo através da compreensão e atitude espírito chamada o Karma Yogi, né? O principal benefício do Karma Yoga é o crescimento interior, dinheiro vai e vem, a fama vai e vem, reconhecimento vai. Sem dúvida, nada disso é realmente muito importante, embora seja importante para algumas pessoas, até que elas compreendam que não é realmente importante, né? Então, por exemplo, o crescimento interior vai muito além do seu dinheiro, das suas riquezas, né? E da sua fama e prestígio, né? Do reconhecimento ou validação que as pessoas têm por você, né? Isso é um fato muito interessante, porque se o indivíduo não estiver muito forte, crescido interiormente, vai ficar sempre preso, né? Dependente, carente, né? Limitado pelo reconhecimento e a validação dos outros, né? Você precisa ser muito forte emocionalmente, né? Do ponto de vista de compreender os reais valores da vida, para não ligar absolutamente para o que as pessoas pensem e digam de você, né? Não é assim? Então, se você fala o que você fala, e se você fala, se você desdobra os ensinamentos da Escritura, naturalmente você vai pisar no calo de muita gente, né? E muitas pessoas vão achar você ridículo, isso e aquilo. Então, o indivíduo precisa ser forte para simplesmente não dar nenhuma bola, né, como nós dizemos, para essa história de prestígio, fama, validação, reconhecimento, mesmo que o mundo inteiro não te reconheça, não te valorize. Respeito, por exemplo, a gente gosta tanto de ser respeitado, né? Mas imagine você conseguir ser respeitado por tantas pessoas de tal modo que a sua paz, o seu equilíbrio, a sua satisfação depende desse respeito, né? Então, você está totalmente dependente de pessoas que te respeitam hoje, mas podem perder esse respeito por você amanhã, né? Então, é uma situação de prisão, de dependência, um gancho emocional. Então, o indivíduo que é realmente um Karma Yogi, ele transcende, ele já não é mais preocupado nem mesmo com esses benefícios secundários, como a fama, o prestígio, o respeito, né, dos outros, né? Que meu respeito vá, né? Eu nunca me preocupei, por exemplo, muito, né, quando eu comecei a expor esses ensinamentos, com a opinião dos outros, porque já do início eu falei, oh, meu Deus, o Vedanta vai acabar com minha carreira de guru e as pessoas, né, vão me abandonar, os meus amigos antigos e tantos outros, né? Porque eu vou falar coisas que vai chocar eles do ponto de vista do conhecimento espiritual deles, né? A galera do Osho, por exemplo, que se acham, né? E eu começo a falar coisas que realmente são chocantes, né? Então eu vou perdendo o respeito de todo mundo. Tem pessoas que perdem o respeito, mas perdem até os cabelos também, né? Mas tudo isso é parte deste processo, né? Nós não estamos interessados na riqueza,
na validação, no respeito, na opinião dos outros, né? Eu dou importância ao meu crescimento interior, né? Isso que é importante. Mesmo que eu permaneça sozinho neste mundo, né? Eu não vou comprometer, né? A minha realidade, o meu crescimento, os meus valores, eu não vou manipular, eu não vou jogar, eu não vou comprometer isso, entendeu? Simplesmente para ter relacionamentos com pessoas, né, do mundo, né? Não, tem que ser política aqui, não pode falar isso, não pode falar aquilo, senão você fica sozinho. Ótimo! É melhor só do que mal acompanhado, não é assim, Alexandre? Então, a terceira fase é a busca por Dharma, né? Esta força, esse equilíbrio, esta saúde mental e emocional. Os dois primeiros estágios não são suficientes para atingir essa força mental e emocional, isso é importante. Os dois primeiros estágios, a busca por segurança, riqueza, né? Prestígio, fama e todos os prazeres sensoriais, né, que nós obtemos, esses dois objetivos, esses dois estágios de sucesso jamais irão produzir esta força, esse equilíbrio, esta saúde, né? Esta purificação, esta elevação, esta capacidade de enfrentar os altos e baixos da vida, sem perder o equilíbrio, sem perder, né, a sua discriminação. As duas buscas jamais irão satisfazer, jamais irão produzir esta força, né? Jamais serão suficientes para que atinjamos este objetivo final. Uma pessoa tem que vir, né, para o Jnana Yoga do Vedanta para descobrir o verdadeiro objetivo da vida. Você tem que, no final das contas, tudo isso tem que nos conduzir aos Upanishads, ao Vedanta. Aí a gente começa a vislumbrar um pouquinho, né, qual é o propósito da vida. Aí essa visão vai se desenvolvendo e a gente vai desenvolvendo o que algumas pessoas se referem como a visão do Vedanta, a visão dos Upanishads. Você vê o mundo através deste conhecimento, desta compreensão, desta sabedoria, né, que me permite ver qual é realmente o valor dos valores, qual é o objetivo primário da minha vida e assim por diante. O que é esse crescimento interior? Muitas pessoas costumam fazer a pergunta: qual é o objetivo da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Todo mundo está se perguntando, não no primeiro estágio. No primeiro estágio, qual é o estágio? De busca por artha kama, né? Eu estou buscando dinheiro, riqueza, prazer, prestígio, fama, né? E riquezas, viagens, entretenimento, e tudo isso, né? Rapaz, se eu obtiver tudo isso, eu sou uma pessoa realizada, né? Sou uma pessoa realizada. Então, o que é esse crescimento interior? Muitas pessoas costumam fazer essa pergunta, né? Mas, em geral, não no início das suas vidas, mas depois de 75 anos, né? Depois de 60, 65, 50, dependendo da maturidade do indivíduo. E aí, quando até crianças, né, fazem essas perguntas, quando são almas extremamente, né, elevadas. Então, por que eu nasci, né? Então, isso ocorre, em geral, depois de algumas décadas de vida, né? Pelo menos a pessoa se faz essa pergunta, né? Eu digo que se você não é capaz de descobrir qual é o propósito da sua vida, você deve observar a natureza, né? E você vai aprender algumas coisas com a natureza, né? Pegue qualquer animal ou uma planta, e o que essas coisas fazem? Elas crescem, elas se desenvolvem, né? É um processo natural. A semente vira um broto, o broto vira uma planta, a planta vira uma árvore. Assim, o objetivo programado naturalmente em todos os seres vivos, né, é crescer, desenvolver, né, e no final das contas declinar
e morrer, né? Então, todos isso, e eles não somente eles vão crescendo, crescendo, mas eles vão contribuir para a criação. Alguns produzem flores, alguns produzem ervas importantes, alguns produzem frutos, que nós temos muito, né? Então, tudo serve a um determinado propósito, né? Criação, né? Então, todos os seres vivos, eles crescem, desenvolvem, contribuem, né? Servem o meio ambiente, né? Até mesmo algumas árvores, aqui eu tenho árvores, mas eu estou precisando de abrir um pouco essa terra para entrar mais sol na minha horta, aí eu vejo essa árvore, mas as árvores são tão bonitas, leva até, não, essa aí cresce rápido. E para que serve essa árvore? Essa árvore não é boa nem mesmo para lenha, nem a madeira dela serve. Então, para que serve ela? Né? Aí, pelo menos, serve para quê? Para fazer sombra, né? Que favorece alguns, embora desfavoreça, né, o desenvolvimento de uma horta. Né? Então, tudo na existência serve um determinado propósito. Tudo se desenvolve, cresce e contribui para o seu meio ambiente. Isso é observável, né, se nós estivermos examinando o modo qual a natureza se comporta, né? Então, tudo isso está ali crescendo, né? Da mesma forma, os animais também, eles crescem, atingem um nível de crescimento máximo e depois eles começam a declinar, né? E até deixarem, né, os elementos de volta aos 5 elementos, né? O seu corpo é retornado aos 5 elementos, como a gente diz. Se este é um objetivo natural de todos os seres vivos, né? Inclusive o reino vegetal, eu também sou parte integrante deste reino animal, deste reino, né? Deste planeta. Então, naturalmente, o meu objetivo é crescer, desenvolver, oferecer a minha contribuição, sabendo que tudo isso é temporal, né? Parte desta ordem temporal, essa ordem aparente, né? Mas qual é o objetivo meu? É desenvolver, crescer, né? E contribuir, né? Deixar um impacto, né? Uma impronta positiva no mundo, né? Que sirva, né? Como um benefício, né? Para o campo dármico, né? Então, este é o objetivo de todos. Então, aí o Swamiji vai aqui explicando a diferença, né? O meu objetivo também é crescer, crescer ao máximo. Mas o crescimento nosso não é um crescimento puramente físico, porque nós possuímos uma mente, um intelecto, né? E este intelecto nos permite este crescimento psicológico, emocional, espiritual, né? Então, a moral da história é essa. O propósito da vida, o propósito de todos os seres vivos é crescer e contribuir, né? Naturalmente, esses seres vivos, eles são programas, eles têm um programa nos seus corpos causais que permitem a eles simplesmente, né, seguir esse programa e oferecer como ao meio ambiente, né, os frutos da sua existência, seja como uma árvore, uma planta, ou um inseto, ou qualquer que seja um animal. Aí aparece a pessoa que diz assim, não é possível, os mosquitos não servem para nada, eles não contribuem para nada, né? Então, essa é uma discussão filosófica, Silvânia. As pessoas ficam dizendo, então, qual é a contribuição dos mosquitos, né? A contribuição é o quê? A Ishvara precisava também de agentes que venham a nos entregar os nossos papakarmas, né? Então, os mosquitos, eles estão lá contribuindo a Ishvara para nos conceder, né, os resultados inapropriados, inadequados, como o papakarma, né? Porque não tem nada pior do que não dormir com um mosquito na sua orelha ou ficar doente através de transmissões, né, através desses mosquitos, né? Então, tudo serve a um determinado propósito, até mesmo esses mosquitos, esses vírus, essas bactérias, né? Mas qual é o objetivo do ser humano? É naturalmente crescer, e o crescimento humano, ele vai muito além do crescimento físico, né? Nos Estados Unidos, as pessoas gostaram dessa ideia, né? Porque algumas pessoas lá, a nível bem alto, né, na pirâmide dos Estados Unidos, falou assim, tá vendo? Até mesmo os Vedas dizem que a gente está aqui para crescer, né? Aí eles começaram a comer demais e foram crescendo, 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 crescendo. Agora você vê os americanos, eles
equivocadamente, os Vedas, eles acreditam que o crescimento de gordura é o objetivo e o propósito da vida, mas não é por aí, né? Não é por aí. A gente precisa cuidar da saúde, porque o nosso objetivo não é crescer para cima indefinidamente, né? Como algumas pessoas crescem, né? Nem muito menos crescer para os lados, né? De modo também desproporcional. O nosso objetivo é crescer interiormente, né? Crescer espiritualmente. Então, essa é a diferença entre seres humanos e animais. Animais e plantas precisam crescer somente fisicamente, enquanto que nós temos que crescer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Ok. E não somente nós precisamos crescer e oferecer a nossa contribuição, né? A gente cresce, 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 cresce e pensa assim, não, eu vou crescer espiritualmente. Agora eu sou um Karma Yoga, eu vou crescer, vou desenvolver essa força. Sim, mas o crescimento, como todas as expressões vivas, né, ocorrentes neste planeta, elas sempre oferecem uma contribuição ao meio, né? Então, qual é a minha contribuição, né? Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Muitas vezes eu nem respondo, né? Eu tenho esse jeito, né? Eu respondo às pessoas quando eu penso que realmente é uma pergunta, uma questão mais genuinamente honesta, direta, válida e adequada, né? Muitas vezes eu penso, não, isso é uma pergunta superficial, eu espero a pessoa, eu espero que ela apareça nas classes, né? E comece a fazer questões mais bem embasadas. Não basta me dizer assim, qual é o propósito da minha vida? Eu quero descobrir o propósito da minha vida. Eu sei, ok, vai lá no Vedanta Brasil e começa a estudar o material disponibilizado lá. Aí, gradualmente, depois de 1, 2, 3 anos, a gente pode falar sobre isso, né? Então, qual é o propósito? O meu propósito é o quê? É contribuir, né? Oferecer alguma coisa, né? Então, eu cresço, 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 e eu preciso que este crescimento, né, sirva, né, para impactar positivamente o meu meio ambiente, né? As pessoas podem dizer, mas o Ramana Maharaj, ele cresceu, 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 né? E depois ele ficou em silêncio, escondido nas cavernas lá de Tiruvannamalai, né? Então, qual é a contribuição dele? Né? Ele não contribuiu nada, depois ele quase não falava, né? Então, até mesmo um indivíduo de poucas palavras, como Ramana Maharaj, ele teve um impacto positivo enorme, né? Enorme, simplesmente através da purificação, da radiância, né? Então, a radiância de Ramana foi uma coisa que impactou, né, pessoas em toda parte do planeta, né? E ele falava quase nada, mas ele fez uma contribuição monstruosa. Outros Mahatmas, outros sages, né? Pessoas mais rajásicas, como o Swami Shimaya ou até mesmo Shankaracharya, eles viajaram pelo mundo, né? Propagando, ensinando, escrevendo, né? Muito ativo, né? Então, são expressões diferentes, são modos diferentes de contribuir, mas nós precisamos de oferecer a nossa contribuição. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Primeiro, crescer, né? Porque senão a gente vai contribuir de modo equivocado, naturalmente. Não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que salvar os outros. Salve a si próprio antes, né? Antes de você sair por aí tentando salvar as pessoas, né? Onde é que eu estou aqui? Então, essa atitude de compartilhar, né, essa compaixão universal, né, esta pureza de coração, né, que o Swamiji preferiu chamar de amor universal, é curioso que é a primeira vez que eu vejo essa expressão dele, amor universal, essa compaixão universal. É a capacidade de contribuir, compartilhar, dar de volta, né? Adicionar valor ao campo, né?
Isso é uma atitude, né, de um Karma Yogi, né, de uma pessoa sábia, né, que se purificou. Né? O amor universal é o crescimento, depende desse crescimento emocional, espiritual. E, da mesma forma, devemos atingir um máximo de crescimento intelectual, que é a descoberta da resposta às perguntas fundamentais. Quem sou eu, etc, etc. Então, aqui o Swamiji faz essa distinção muito apropriada e bacana. Ele fala que o propósito final deste crescimento, deste desenvolvimento, desta purificação é o amor, né? É uma coisa que não muito frequentemente nós encontramos nos textos do Vedanta ou dos Upanishads. Qual é a frutificação final do autoconhecimento e da libertação? E tem que ser amor incondicional. Tem que ser, só pode ser, entendeu? O amor é o fruto, esse amor universal, que é a capacidade de ver você em tudo e tudo em você, só é possível nas pessoas que desenvolveram o intelecto também, entendeu? Porque através do intelecto é que nós encontraremos as respostas a essas questões mais existenciais da experiência humana. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Né? O que é este mundo? Existe Deus? Quem é Deus? Como funciona? Né? Então, essas são questões que requerem um intelecto muito sutilizado e muito bem desenvolvido. Então, nós temos que desenvolver não somente este aspecto emocional, porque existem pessoas que já nascem com esta devoção, com este amor, com esta tendência, esta empatia, né, em relação ao sofrimento alheio, natural, né? Então, as pessoas são expressões de amor, de compaixão, de sensibilidade, né? São pessoas sensíveis, né? Eu não sei a respeito de cada um de vocês, mas eu tinha esse problema. Eu era jovem, eu era muito sensível, me sensibilizava a ver o sofrimento extremo de determinados grupos, né, pessoas, né? Por isso que eu acabei abandonando minha profissão no Rio de Janeiro e me entrando neste caminho da busca, né, pela meditação, com Osho, etc. Né? Por quê? Porque são pessoas que já nascem com esta tendência de empatia e amor, compaixão, sensibilidade. Elas são pessoas emocionalmente, né, sentimentalmente mais aguçadas. Né? Então, isso é um aspecto deste crescimento emocional que se manifesta, frutifica, no final das contas, como amor universal, como diz o Swami Ji, de modo muito poético, né? Então, este amor universal, esta compaixão universal é a frutificação desta capacidade intelectual de encontrar respostas a essas questões existenciais, né, da experiência humana, né? A compreensão de Deus, etc. Tudo isso, essas perguntas, naturalmente, elas apresentam nelas mesmas, né, as indicações, os apontamentos que vão nos conduzindo às escrituras do Vedanta, as escrituras do Gita, né, que vão abordar essas questões e oferecer, né, essas respostas como reveladas pelo Lord Ishvara. Portanto, um Karma Yogi tem que não somente crescer fisicamente, mas ele cresce intelectualmente, ele cresce emocionalmente e ele cresce espiritualmente, né? Vejam que eu coloquei o intelectualmente na frente, muito embora seja difícil dizer que, né, o intelectual tem que se desenvolver antes de mais nada, né? Porque uma pessoa que sofre de emoções negativas, compulsivas, né, de momento a momento, ela não tem um intelecto bem desenvolvido, e tentar abandonar aquela condição emocional para desenvolver o intelecto se torna uma missão impossível, né? Então, de qualquer modo, né, seja qual for o caminho oferecido pelo Criador, nós temos que encontrar, né, essas vias, essas passagens, né, essas conduções que propiciam este equilíbrio emocional, este crescimento emocional, a cura, né, a cura
dessas doenças, né, dessas dores, dessas feridas emocionais, tudo isso, né, através da associação com as escrituras do Lorde Ishwara, associação com Deus, associação com Ishwara, as nossas preces, tudo isso nos permite ir curando, né, essas feridas emocionais. E aí a gente vai crescendo também, encontrando um equilíbrio também a nível psicológico, e o intelecto vai se tornando mais adequado, mais apropriado, mais qualificado, né? E o indivíduo vai crescendo espiritualmente, né? Shankaracharya escreveu uma obra chamada Manisha Panchakam, 5 versos sobre Manisha. Manisha significa jnana, conhecimento. Portanto, deve-se alcançar este conhecimento também, que é chamado Jnana Yoga, né? Então, o conhecimento final, que requer um desenvolvimento, né, capacidade desta faculdade intelectual, que é como é que se diz? Intertwined. Que é entrelaçada, né, com o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psicológico, tudo isso, entendeu? Se a gente vai se desenvolvendo emocionalmente, se fortalecendo emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, intelectualmente e espiritualmente, né? Então, tudo isso é o que nos conduz a este Jnana Yoga, né? Esse conhecimento. Esta é a etapa final, e ela depende de uma passagem íntegra chamada o Karma Yoga, que é a busca por esta força, essa saúde mental, emocional e psicológica, né? Que naturalmente ela favorece o desenvolvimento da nossa faculdade de discriminação. Se a gente estiver mentalmente, psicologicamente assim, o que ocorre com a nossa faculdade de discriminação, né? É tudo entrelaçado. Se emocionalmente, psicologicamente, mentalmente eu estou assim, a minha faculdade de discriminação não estará muito satívica e saudável, né? É evidente, é claro, né? Este corpo Jiva Atma é um organismo integrado, muito embora a gente o divida com essas funções, mas tudo deve crescer, né, emocionalmente, juntamente. Algumas pessoas crescem muito do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista emocional, eles permanecem mais carentes, fica mais difícil para o indivíduo, mesmo que ele tenha conhecimentos de filosofia, conhecimentos das escrituras, de converter esses conhecimentos em atitude devocional e direcioná-la ao Criador, né? Então, é um equilíbrio, é um desenvolvimento muito bem equilibrado que ocorre durante esse processo de elevação espiritual da alma individual, até que nós chegamos no Jnana Yoga do Vedanta. Esta é a próxima etapa. Então, essa é a próxima etapa, né? A gente se move, né, através dessas buscas até a gente buscar o conhecimento, né, que produz, que nos conduz, né, que nos propicia esta força, este equilíbrio, esta saúde mental e emocional, como nós já vimos, né? Então, esta é a próxima etapa. E qual é a fase final do buscador, né? Como resultado deste conhecimento védico, eles se libertam de todos os grilhões do samsara. Então, aquilo referido como eles se libertam do mal, se libertam de todo o mal, como referido no verso, né, que nós estamos desdobrando, né? E os grilhões podem ser apresentados de diferentes maneiras. No primeiro capítulo do Gita, né, ele foi apresentado como Raga, Sokha e Moha, né? Então, o que são? Este é o mal do samsara. O que é o samsara? É uma condição psicológica derivada dos desejos e aversões que irão produzir o apego e dependência, que irão produzir, né, como é que se diz? O apego e a dependência, e depois irá produzir a perda, né, da nossa discriminação, que irá culminar com uma desilusão total, uma ilusão total, uma incapacidade total de discriminar Dharma de Adharma,
muito menos Satyadmitya, naturalmente, né? Então, é o Raga, Sokha e Moha, né? Significa pesar, a dor, né? O conflito, né? Etc. Podemos dizer que este é o grilhão. Ou você pode colocar o mesmo grilhão em linguagem filosófica, né? E aí ele apresenta as expressões sânscritas. Essa transmigração de nascimentos, vidas, né? Envelhecimento e morte, né? Podem ser chamados de o quê? De uma prisão, né? De uma gema. Então, a algema é o conceito da roda do Samsara Chakra. Samsara Chakra é uma roda, né? Retroalimentada que não tem início. O início parece ser o nascimento, mas, na verdade, o nascimento ele depende da morte, né? Então, a gente diria, não, inicia com a morte do corpo físico, né? Aí, depois da morte, vem o nascimento vem o crescimento, o envelhecimento e depois morte, né? Mas mais comumente, a gente assume que o nascimento é o início de um ciclo, mas não é o início, né? Porque a alma individual é um fenômeno sem início, né? Não é, como se diz, linear, mas é cíclico, como tudo na existência é somente cíclico, né? Como a árvore depende da semente, e a semente produz a árvore produz a semente, e nós nunca sabemos o que chegou primeiro, porque é cíclico, né? Então, este é o conceito, né, do Samsara Chakra, no qual as almas individuais permanecem algemadas, presas, amarradas indefinidamente, até que ela se liberte do samsara, né, como pode ser visto como se liberar dessa condição psicológica de sofrimento, mas do ponto de vista macrocósmico, ela é visto como a libertação deste ciclo de nascimento, envelhecimento e morte, né, crescimento. Eles serão libertos da escravidão do nascimento, envelhecimento e morte. Então, o nascimento é uma escravidão? Sim. Por quê? Porque nós retornamos de novo, nesta escola, até que a gente possa aprender determinadas lições e nos liberar, né, pelo menos deste samsara chakra. Esse samsara chakra, né, que nós estamos presos, amarrados, apegados, né, nessa esfera física, né, nesta dimensão mais densa, né, neste planetinha nosso aqui, né, com todas as injustiças e crueldades que existem, né? Então, nós estamos aqui e a gente, né, fica retornando de novo, até que nós possamos aprender, extrair uma determinada sabedoria, né, e neutralizar ou cancelar os desejos de um bilhete, né? Um bilhete, a gente compra um bilhete, é um bilhete de ida e volta, né? Você, no final das contas, fala, não, este é um bilhete só de ida, eu não quero mais voltar, né? Eu diz assim, não volto, né? Mas, ainda assim, tudo depende de chuva. Vocês lembram daquele bebezinho que nasceu na Índia, né? Quando ele nasceu na Índia, os médicos tiraram ele, deram um tapinha na bunda do neném, e o neném, a primeira coisa que ele disse, oh, não, de novo, aqui não, not again, né? Então, melhor a gente não se iludir para a gente não correr o risco de desilusão, né? Tudo era mão de Ishvara. A gente faz o nosso dever, faz o nosso papel, que é crescer, não fisicamente, mas crescer espiritualmente. Ok. Então, essa transmigração, chamada samsara, ao nível macrocósmico, de nascimento, vida, crescimento e morte, né? Ela é considerada uma prisão, uma algema, né? Este Karma Yoga torna-se um Yani Yogi, torna-se Yani e torna-se um Mukta, um Jiva Mukta. E quanto tempo ele vai gostar disso? Enquanto estiver vivo, ele desfrutará desta libertação. Então, aqui é um outro conceito, né? Que o Karma Yoga inevitavelmente irá conduzi-lo, né? Conduzir o buscador ao Yani Yoga, e ele se tornará inevitavelmente um Yani Yogi, porque ele desenvolveu as qualificações necessárias, aí naturalmente ele vai começar a buscar essas respostas ainda mais existenciais
a respeito, né, da sua inquisição, a respeito da sua busca, né? Qual é a minha real natureza, que é essa consciência, e assim por diante, né? Então, ele se tornará um Jiva Mukta, e ele vai desfrutar deste conhecimento, desta qualidade, desse status, digamos assim, por tempo, quanto tempo? O tempo que o seu Parabhada Karma permitir, né? Então, ele vai ser um Jiva Mukta, ele vai ser famoso, ele vai ser validado, respeitado, reverenciado. Esquece, ok? Se você quiser ser reverenciado, respeitado, isso e aquilo, você tem que ser um guru profissional, né? Tem que ir lá para a Califórnia, fazer aquele curso de 3 anos de como se tornar um guru, aprender a falar, os movimentos do braço, dos olhos, tudo aquilo, de modo que você possa realmente ser reverenciado pelas massas do mundo do kindergarten espiritual, né? Mas não, se você for um Jnani, a menos que Ishvara queira fazer de você um Jnani famoso mundialmente, né? Você simplesmente vai permanecer quase que, como a maioria dos Jnanis, entendeu? Desconhecido. A grande maioria dos Jnanis, eles são absolutamente desconhecidos, né? Enquanto que os gurus, eles fazem um esforço grande, e às vezes Ishvara facilita, né, a busca deles, para que eles se tornem famosos em toda parte do mundo. Ele vai se tornar um Jiva Mukta. E quanto tempo ele vai desfrutar disso? Até que ele esgote o seu karma. E a vida dele será bela? Que bela vida será, se essa for uma expressão ou uma questão, ele desfrutará dessa liberdade? Sim. E que bela vida será? Continua no mundo, e o mundo continua o mesmo, mas não sou afligido pelos diversos acontecimentos da vida. Então, ele vai ser feliz? Não, ele vai ser equânime. Ele vai ser super excitado e agitado e alegre, né? aquele modo extrovertido, etc. Não, ele vai ser equânime, né? Ele vai ser pacificado, né? Então, é uma felicidade que não é uma felicidade que depende de um acontecimento, de um evento, ou de uma circunstância, e muito menos de uma outra pessoa. É uma felicidade derivada da compreensão e confiança de que nada realmente pode me atingir e afetar como consciência. Eu sou livre, eu sou consciência, existência, e nada realmente pode me atingir. Então, esta é a felicidade do Jnani, é isso que ele desfruta. O mundo continua com todos os seus problemas, mas os problemas não afetam o Jnani porque ele está firmemente identificado na consciência e existência como consciência e existência. Então, ele não sofre com os acontecimentos adversos, trágicos da vida. Na verdade, o próprio Krishna vai falar sobre esse estado do Jnani no final deste capítulo 2. Né? Então, altos e baixos não o afetam. Uma liberdade interior, uma liberdade mental, psicológica, emocional, que permite ao indivíduo de viver, né, em equanimidade, né, em equilíbrio, onde a mente se torna iluminada e alegre. A mente se torna alegre, mas não é naquele pico de felicidade, de êxtase, não, ela se torna simplesmente pacificada, uma alegria, né, pacífica, uma alegria que não é uma alegria quente, não é uma paixão, é uma alegria, a gente pode dizer cool, não é freda, é cool, entendeu? É temperada, uma satisfação equânime a respeito de qualquer que seja a situação das nossas circunstâncias, né? Portanto, quando existe paz de espírito, a própria mente se torna um fardo. Quando não existe paz de espírito, a mente se torna um fardo, né? Isso é uma passagem interessante. Quando a mente não desenvolveu esse equilíbrio, esta força, esta saúde, esta purificação, né? Esta equanimidade, esta sabedoria espiritual, se a mente não desenvolve isso, a própria mente se torna um fardo. Você sabe o que existe, o que é pior? Existe um fardo pior do que uma mente desequilibrada, uma mente perturbada, né?
uma mente sofrida, né? Uma mente doída, né? Por que que é o pior fardo que existe? Porque você não consegue ir a lugar algum que você não leve consigo a sua mente, né? É por isso que as pessoas pagam muita grana para acalmar a mente, pacificar a mente, através de terapias, terapeutas, técnicas assim. É um mercado que oferece, e até mesmo em círculos espirituais de nível, né, de nível kindergarten, né, inicial, as pessoas vão lá porque experimentam uma mente muito sofrida, elas ficam presas naqueles ambientes onde existe um pouco de Shakti, que acalma a mente dos indivíduos, eles ficam viciados, né? Ficam ali, porque as pessoas estão dispostas a tudo para pacificar as suas mentes, porque não existe fardo pior do que uma mente perturbada, uma mente sofrida. Vocês entendem isso? Portanto, qual é o objetivo número 1? Né? É cuidar da minha mente, purificar, né? Refiná-la, equilibrá-la, fortalecê-la, né? Purificá-la. E como fazer isso? Karma Yoga. Oh, não, eu vou me unir a um grupo de pessoas e aí quem sabe, né? Não, eu vou realmente resolver pacificar definitivamente a minha mente, né? Através de algum Shakti ou de algumas associações temporárias, né? Não, you have to desenvolver um relacionamento com quem? Com Ishvara, o Criador, e mais tarde com si próprio, em Brahman como Brahman. É o único modo de realmente pacificar de modo livre e independente a mente, é crescer, desenvolver, fortalecer essa saúde mental, emocional, psicológica, espiritual. Não existe atalho, não existe segunda vias, não existe, entendeu? Mas as pessoas, elas continuam se associando, buscando soluções, né? Aparentemente mais fáceis, mas que jamais são permanentes, né? Duradouras. A minha mente, nesse caso, né, se torna um fardo. Podemos enfrentar tudo na vida, com exceção de uma coisa, o que? A minha própria mente. Se a minha mente for um fardo, eu não consigo. É um problema, porque todas as dificuldades da vida eu enfrento através da minha mente, da minha condição mental, do meu intelecto, da minha força emocional. Se esse instrumento primário for defeituoso, né, comprometido, né, perturbado, né, e aí como é que eu vou enfrentar as dificuldades da vida, os altos e baixos da vida, se a minha mente já é um fardo para mim, se a minha mente já está doente, né? Então, se torna realmente impossível encontrar essa felicidade onde quer estejamos, né? Porque se alguma pessoa, alguma circunstância ou algum lugar é um fardo para mim, eu posso mudar a pessoa, substituí-la, mudar o lugar, substituindo, me movendo para outro lugar. As coisas externas me dão ainda uma certa esperança de que se eu encontrar um relacionamento perfeito, se eu encontrar uma cidadezinha perfeita, um emprego perfeito, uma casa perfeita, né? Então, essas coisas a gente pode tentar, né, mudar, modificar, mas a coisa primária que precisa ser modificada é a nossa condição mental, emocional, psicológica e espiritual. Esta força, esse equilíbrio, né? Esta purificação deste instrumento primário, sem o qual eu jamais vou ser uma pessoa realmente alegre e equilibrada, feliz, satisfeita, né? Pacificada, né? Então, eu posso ir para qualquer lugar, mas aonde eu for, eu vou carregar comigo a minha mente. Portanto, o primeiro passo e o único passo realmente, né, relevante é cuidar da minha mente. Às vezes, naturalmente, nós temos que abandonar determinadas circunstâncias, alguns meio-ambientes, a gente fala sobre isso, né? Desassociar com rajas e tamas, pessoas em ambientes rajas e tamas, que me associar com pessoas em ambientes satívicos, né? Com tendências genuinamente e verdadeiramente espirituais, né? Então, tudo isso é parte, né, deste caminho que a gente vai
encontrando, né? Mas eu preciso de saber que a minha mente, meu instrumento primário, é o mais importante para mim cuidar, modificar, crescer, melhorar, né? O que você faria se a sua própria mente fosse um fardo para você? Onde você iria, né? Você não tem onde fugir. Portanto, a maior tragédia que pode ocorrer na experiência humana é a minha própria mente se tornar minha inimiga, né? Se a gente não cuida dessa mente, essa mente ela se torna, né, um problema. Raramente o indivíduo ele reconhece que o problema está na mente, né? Porque a mente ela simplesmente ela tende a culpar algum fator externo invariavelmente, né? Até que um dia, um momento de clareza, de transparência e honestidade total, a mente diz, não, eu sou o problema. Eu não tenho um problema, como o Swami Dayananda, ou Swami Shimaya, não me lembro bem, né? Alguém falou para ele dos problemas, ele falou assim, você não tem nenhum problema, você é o problema, sua mente é o problema. Entendeu? Os problemas não estão fora, os problemas estão na sua mente, que não foi devidamente cuidada e purificada, né? E o Jiva Mukti é aquele estado mental quando a mente se torna leve, não apenas leve, mas alegre, um ótimo instrumento primário, que é o dom do Senhor, né? Que é o presente, né? Uma dádiva do Senhor. E essa mente alegre, ela experimenta este amor universal, esta compaixão universal, né? Ela é relaxada e ela é alegre, ela é pacificada, é ananda, né? Uma mente satisfeita, pacificada. E este Jivan Mukta desfruta enquanto o Parabhada Karma permitir, né? Dando sequência, né? Nessa exposição referente àquele verso. Até quando o Parabhada Karma permitir, ele irá desfrutar desta condição mental, né? Essa pessoa se funde com o Senhor ou com o Brahman, né? Ela se funde, ela reconhece a sua natureza em Ishvara e em Brahman. Em alguns casos, as pessoas tendo uma aptidão, não, um temperamento mais devocional, ela permanece ainda muito ligada a Ishvara como Criador, né? E ela se funde, ela se une, ela se vê no Criador, né? E ela é uma devota, ela tem reverência ao Criador, e no nível mais sutil, ela é reverente ao Brahman como ser de Ishvara, Jiva e Jagata, né? E quando ela deixa este corpo físico, né? Ela recebe um status que é simplesmente um nome, um status referido ao indivíduo, né? Que deixou o corpo plenamente realizado e sem nenhum desejo, né, vinculativo de retornar a este ciclo, né? Então, a este indivíduo é dado um status de Videha Mukti. Videha Mukti é o Jiva Mukta. Jiva Mukti, que Jiva Mukta é Videha Mukta, né? Jiva Mukti é um estado Videha Mukti não é um estado, é um status, né? É um nome atribuído a uma alma individual que se dissolveu no oceano de Brahman como Brahman, né? E esta mente ela é livre de todos os males, né? Os males simbolizam aqui a evil, né? A ignorância, né? Que invariavelmente, né? Ela frutifica como ações, né? Ações em violação que produzem grande mal, né? A si e aos outros em seu meio ambiente, né? Portanto, este é um verso muito rico e abrangente, começando de Karma Yoga, passando para o Yana Yoga, depois para o Jiva Mukti, and
concluindo em Videhamukti, os detalhes que o próprio Krishna nos dará mais tarde, porque você deve se lembrar, o inteiro capítulo 2 é um resumo de todo o Gita. Então, cada ideia mencionada no capítulo 2, o próprio Krishna irá expandir nos subsequentes capítulos, até o capítulo 17. E a peculiaridade é que no 18 ele faz novamente um outro resumo do Gita, né? O capítulo 18. Então, nós passamos para o próximo verso. Quando o seu intelecto for além da névoa da ilusão, então você alcançará o desapego em relação ao que ainda não foi ouvido e ao que já foi ouvido, né? Quando o seu intelecto for além de purificar, se ele se purificar além de rajas e tamas, desenvolvendo, né? Rajas e tamas que produz este véu de névoa, né? Que conduz a essa ilusão ou a falta de discriminação, uma visão ofusca, né, da realidade. Então, somente então, através desse processo de purificação, você alcançará o desapego, né? O desapego em relação ao que ainda não foi ouvido e ao que já foi ouvido. Então, não foi ouvido e ao que ainda foi ouvido é um conceito novo para mim. Eu dei uma lida nesse texto semana passada e eu fui fazendo algumas correções e neste momento não me vem em mente o conceito, né, o simbolismo por trás do desapego em relação ao que você já ouviu, ao que não foi ouvido, o que já foi ouvido. O que já foi ouvido é fácil a gente inferir, e nós temos apegos, né, a tudo aquilo que nós acreditamos ser a minha verdade, né? Então, tudo aquilo que eu ouvi ou que eu concluí ou inferi através das minhas experiências diretas, sensoriais, né, isso se torna também um objeto, né, de muito apego, uma prisão, né, o meu condicionamento, as minhas crenças, né? Então a gente alcança o desapego a respeito do que já foi ouvido, mas o que não foi ouvido talvez seja uma atitude de abertura mental não apegada a nada, até mesmo ao desconhecido, né? Vamos ver o que Swamiji nos... Professor, esse quanto que não foi ouvido, eu acho que tem a ver com o Purna, né? Porque se eu sou ilimitado, eu não tenho nada. Tem a ver com o Purna, porque se eu sou ilimitado, eu não tenho nenhuma expectativa de algo que me venha completar, que eu tenha que ouvir ainda. Sim, talvez seja isso. Você deu uma lida hoje no texto? Não. Ok, então vamos ver se o Marcelo Aranda se tornou um grande sábio. Ok, esses dois versos, os 52 e 53, são uma elaboração do verso anterior, ou seja, os estágios são apresentados, né? Agora nós estamos iniciando o 52. Então, o que o Karma Yoga fará? Como será o Yani Yoga? E como o Yani Yoga libertará uma pessoa, né? Semelhante a duas metades, né? Karma Yoga e Yani Yoga. Karma Yoga prepara e Yani Yoga nos propicia, né, a compreensão final, né? Como será? São duas metades. Metade de Karma Yoga para a outra metade, que é o Yani Yoga. O terceiro, ele apresenta como um salto. Esse salto é de o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é muito frequentemente apresentado como um shift, né? Ou um salto, uma transferência, ou uma ficha que cai e você se dá conta da sua identidade na consciência, né? Não na sua identidade na matéria, o meu corpo físico, né? Então, essa transferência de identidade é o salto, né, referido aqui. Então, passa por Karma Yoga, ele entra no Shravana Manana Nididhyasana e o último estágio é o salto chamado de autorreconhecimento, no qual esse clique de compreensão ocorre, ou essa ficha cai,
E aquele conhecimento que inicialmente era intelectual, racional, acadêmico, né, teórico, ele se torna um fato, ele se torna direto e imediato, ele se torna uma realidade para o indivíduo. Eu sou essa consciência, oh meu Deus, como eu não me dei conta disso? Né? E este clique, este salto é o que liberta o indivíduo desta ignorância sem eterno. Qual é a ignorância sem início? Eu sou esse corpo físico, eu estou sujeito a muitos sofrimentos e até mesmo à morte, né? Que é um pensamento que terroriza, né? Terrorizante, né? Para quase todos os seres humanos, né? Ok, vamos ver o que o Swami diz aqui. Do Karma Yoga, uma metade para Yani Yoga e depois um outro saltos, né? Karma Yoga, bum. Yani Yoga, bum. Auto-reconhecimento. No verso 52, o primeiro salto é dado, sim. Ele falou muito de como a gente começa como um Karma Yogi e como nós nos tornamos Yani Yogis, né? E neste verso agora, parece, ele fará sobre o segundo verso. No verso 52, o primeiro salto é apresentado. Somente no 53, o segundo salto será apresentado. Então, o que esse Karma Yoga fará, né? Krishna diz, o intelecto atravessará períodos de confusão, de dúvidas, ele obterá clareza de pensamento, né? Ele vai passar por toda aquela confusão intelectual, emocional, até que ele desenvolva um intelecto satívico, claro, focado. Ele será capaz de conhecer as prioridades mais importantes da sua vida, porque antes disso, moksha era apenas um conceito vago e distante, né? Um conceito quase que isso parece mais uma filosofia, né? Essa ideia de libertação, né? Libertação como? Por quê? Né? Isso não existe, né? Eu estou aqui já há 2, 3 semanas estudando os Upanishads e eu não vi nenhuma libertação ocorrer, né? Então as pessoas muito rapidamente elas dizem não. Isso, para mim, esses yanis eles fumavam alguma coisa, eles tomavam, faziam alguns chás, né, especiais, né? E aí eles inventavam essas histórias, né? Ela compreenderá melhor qual é a prioridade de sua vida. Antes, o autoconhecimento e a libertação eram um conceito vago, abstrato. Eles pensam que moksha é um objetivo somente desses sages, desses sadhus, desses sannyasis que vivem aí vestidos de laranja, né? Vivendo sem teto, muitas vezes, né? Ou dormindo, né? Numa esteirinha, num chão duro, né? Num ashram desses da Índia. Eles pensam que moksha é apenas um objetivo para os sannyasis. E esses sannyasis são o quê? Eles, good for realistas, eles são vistos como samsugas, né? Eles são parasitas, eles não fazem nada, eles não produzem nada. Eles somente estudam as escrituras, né? É por isso que o Shimaya ele fez aquela revolução dentro dos ashrams dele e diz, não, eu preparo vocês aqui e depois eu mando vocês para o mundo para que vocês possam servir o mundo, servir as sociedades, né? Abrir escolas, abrir hospitais dentro deste conceito, né? Dessa cultura, né? E o mais importante, propaguem esses ensinamentos, né? Então, isso deve se tornar alguma coisa comum, prática, né? Foi o que ocorreu com o Swami Shimayananda. O seu guru queria que ele permanecesse lá nas montanhas, né, com ele indefinidamente, e ele falou, não, eu vou desobedecer você, mas eu vou descer para os vales, porque o mundo precisa ouvir esses ensinamentos, né? E ele foi com uma convicção e aí explodiu no mundo espiritual ao ponto de se tornar, né? Ele era referido, ele era reconhecido como o Papa da Índia, o Papa do hinduísmo, né? Era uma celebridade absoluta, né? Nos últimos anos de sua vida, né? Então, esses indivíduos, este moksha, ele não significa que ele simplesmente é disponível para esses
para esses parasitas sociais que não fazem nada, né? Que não operam, não trabalham em nenhum campo da vida, como nós vimos, o Karma Yoga nos permite de expressar, exprimir esse conhecimento independentemente das nossas atividades, né? De que modo, né? Uma pessoa me escreveu dizendo de que modo eu posso viver a vida fazendo das minhas atividades corriqueiras a minha prática, a minha sadhana espiritual, exatamente assim. Qualquer coisa que você faça com esta atitude, com esta visão, com este conhecimento, né, do Karma Yoga, né, de servir, de contribuir, de adicionar valor, né? Eu estou aqui para crescer e compartilhar, compreender e compartilhar e passar adiante, né? Então, tudo isso é o que ocorre, né? E as pessoas pensam que essa história de moksha, de autoconhecimento, seja uma mera filosofia, um conceito vago, né? E eles olham para esses swamis na Índia e acham que são pessoas que fracassaram no mundo e fugiram para esses ashras. Naturalmente, existe um pouco disso também, né? Mas não necessariamente no core, né? Na raiz do conceito, né? Dessa cultura védica, que foi desenhada, né, de modo muito inteligente, né? E esta cultura, né, permitiu a sobrevivência desses ensinamentos através de milênios, né? Isso é importante a gente compreender. Tudo isso somente sobreviveu até hoje, de modo que nós possamos nos beneficiar de tudo isso, devido a essa estrutura védica, né? Esses swamis que faziam parte da sampradaya de professor-aluno, né? Discípulo-guru, discípulo-guru, discípulo-guru. Ok. Mas, geralmente, as pessoas pensam que moksha é um objetivo somente para esses sannyasis, né? Que não tem mais nada o que fazer na vida. Isto é indiscriminação, isso é ignorância, isso é confusão intelectual, não saber o que é moksha, né? Achamos que moksha significa ir para a floresta, ir para os Himalaias, ir para uma caverna em Tiruvannamalai, né? Deixando crescer a barba longa, os cabelos longos, né? Então, isso tudo são conceitos equivocados a respeito do que seja, né, a busca pela libertação. Não é assim. Moksha é uma força, uma maturidade absoluta interior. Para entender isso, você vai levar algum tempo. Portanto, Krishna diz que o buddhi, o intelecto, ajudar você a superar as confusões em relação às prioridades da sua vida, conclusões a respeito do valor absolutamente superior, chamado moksha, né? Como vocês já me ouviram dizer, no início nós temos tanto valor, tanto desejo, apreciação por artha, kama, e aí gradualmente a gente desenvolve um valor por dharma, né? Pelo crescimento psicológico, emocional, né? A gente vai desenvolvendo esse valor e aí a gente vai gradualmente cultivando e desenvolvendo um valor por moksha, né? Então, uma das definições deste processo de crescimento espiritual é o desenvolvimento de um valor por moksha, né? Que leva tempo, é gradual, a gente dá umas escorregadas aqui e ali, quando a gente vê, a gente volta, a gente fica meio perdido na floresta do samsara, dependendo dos frutos, dos resultados das minhas ações. Aí, quando a gente vê, no sábado ou domingo, a gente volta na classe e a gente tem que reexaminar nossos valores e prioridades e estilos de vida, né? E a gente, gradualmente, a gente vai desenvolvendo uma certa sabedoria que irá melhorar a minha condição intelectual, de modo que eu possa claramente, né, examinar e determinar o meu valor superior, né? Superando as confusões em relação às minhas prioridades de vida, né? Até que eu desenvolva um valor absoluto a respeito de moksha. Aí o indivíduo tem um equilíbrio total. O propósito da minha vida é o autoconhecimento e a libertação do sofrimento, do samsara, e para isso eu preciso realizar esse objetivo intermediário, que é o desenvolvimento de dharma, desta força, dessa condição, né, esta saúde mental, emocional, que irá me permitir
a assimilação e internalização desse conhecimento a respeito de minha real natureza livre e independente do mundo, né? Então, tudo isso são processos, né? E gradualmente nós vamos em zigue-zague, que é natural, né? Mas esses zigue-zagues eles vão se tornando menos acentuados, né? E o indivíduo vai se tornando mais equânime, mais claro em suas buscas, sem negligenciar as buscas quando necessário, quando genuinamente moderadas e equilibradas por Artha e Kama, né? Porque ele compreendeu o valor dos valores e compreendeu este valor superior a todos os valores, essa busca infinitamente superior, né? Ok. Essa confusão a nível básico é a confusão entre o estágio 1 e o estágio 2 da vida, né? O estágio 1 eu busco simplesmente Artha Kama, né? E o estágio 2 eu busco Dharma Moksha, né? Dharma Moksha, Artha Kama, Dharma Moksha, né? E se ambos são importantes, ao que deve ser dado mais importância. Então, eu tenho esse estágio 1, que é a busca por segurança e prazeres sensoriais, e o estágio 2, que é o crescimento interno, interior, e a libertação. Qual dos dois é mais importante, né? Então, isso, naturalmente, como eu já disse repetidamente hoje, é um processo gradual, o nosso valor por Dharma Moksha cresce, o nosso valor por Artha Kama decresce, ok? E a gente não precisa ficar assustado a respeito de, mas se eu perder muito valor por Artha Kama, e aí, será que eu vou sobreviver? Vai sobreviver numa boa, porque a gente precisa de muito menos do que a gente imagina para sobreviver e viver feliz e realizado, né? Uma mente pacificada, né? Então, na medida que o indivíduo cresce, ele vai desenvolvendo essa confiança e a coragem de investir mais em Dharma Moksha e menos em Artha Kama. É um processo natural, a ninguém é pedido um salto além das nossas possibilidades. A coragem naturalmente irá nos impulsionar nessa busca sempre mais intensa por Dharma Moksha, ok? No meu processo, eu me lembro quando chegou num estágio, isso antes do autorreconhecimento, eu estava dizendo para mim e para a Silvia e outras pessoas que eu estou disposto a tudo, disposto até mesmo simplificar a minha vida para viver realmente, né, debaixo de uma ponte, né, para exagerar, dramatizar o exemplo, entendeu? Mas eu quero acelerar, né? No tempo eu dizia, eu quero acelerar, intensificar esse processo, eu não quero mais tempo, esse o máximo possível desse restaurante, e gradualmente eu fui negligenciando o restaurante, e naturalmente eu comecei a convencê-los de que a gente precisava vender aquele restaurante, porque já não me interessava. O restaurante que era o meu seguro de vida, minha aposentadoria, né? Buf! Entendeu? Por quê? Porque eu sentia a confiança de que nada era mais importante do que essa busca por Dharma Moksha, né? Com relação a essas coisas, Viveka é chamada Moha, e somente essa confusão mental é chamada Kalilam. As impurezas mentais precisam ser removidas, purificadas, né? Neutralizar. Impureza intelectual em relação ao curso da minha vida, às prioridades da minha vida, a falta de clareza, né? Esta confusão, né? Precisa ser ultrapassada, removida, né? Quando ela se torna um Karma Yoga, ela dá início a esse processo. Quanto mais uma pessoa ela é focada num estilo de vida religioso, espiritual, um Karma Yoga é um caminho religioso espiritual. As pessoas nos dias de hoje não gostam dessa palavra religiosidade, não vai mais de moda, né? Essa cultura materialística que nós vivemos, ela demonizou este conceito de Deus, né?
Então, você é realmente careta se você fala que você é um buscador da verdade e que você é um indivíduo religioso, espiritual. Religioso porque você compreendeu que existe um Criador, existe um princípio que cria e sustenta e destrói tudo, e você incluiu esse fator criador na sua vida, né? E você trabalha para compreender profundamente este relacionamento entre você, o Jiva, e Ishwara, e o Jagata, que nada mais é do que uma extensão de Ishwara, é o campo regido pelas leis de pura inteligência e conhecimento, que nada mais é do que um aspecto sutil do Lord Ishwara, né? Então, é uma pessoa religiosa, quanto mais você se purifica, mais o seu intelecto se purifica, mais você se torna uma pessoa religiosa. Aí a pessoa diz, não. Então, as pessoas têm a liberdade de evitar Ishwara como criador e querer passar por cima e dizer assim, não, eu sou um grande iluminado, uma grande iluminada, e eu simplesmente rejeitei Ishwara, rejeitei, né, as leis que regem esse campo, né? Eu sou iluminado e eu faço o que eu quiser, porque, entendeu? Eu compreendi que eu sou a consciência e a existência. Então, naturalmente, esses atalhos não existem realmente neste processo de autoconhecimento e purificação, elevação que conduz a real moksha, né? A gente precisa passar por tudo isso inevitavelmente, né? Mas as pessoas, elas têm um problema com esse aspecto religioso, que nada mais é do que a compreensão do Criador, aquele que nos concede cada dia, que nos concede os resultados, né? Os nossos parabda karmas, e que cuida de nós, né? Diariamente, né? Mantendo os nossos sistemas fisiológicos em perfeito equilíbrio, em funcionamento, né? Apesar do processo de envelhecimento. A Ishwara está fazendo tudo, nos colocou aqui, nos mantém aqui e nos dá o tempo necessário para a gente processar os nossos karmas, as nossas vasanas e tentar se levantar, se elevar, crescer, né? Até que a gente possa... Mas sem incluir Ishwara em nossas vidas, se torna uma missão impossível, se torna uma coisa falsa realmente, entendeu? E as pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem, quando elas não compreendem, né, porque o ego espiritual imediatamente quer levantar a bandeira do iluminado, né, ele diz assim, eu sou iluminado, venham todos, eu vou iluminar você também, né? Ok, vida religiosa. Então, o que vai acontecer? Quando este conflito acabar, esta confusão, né, a respeito dos valores, né, que me resolvem, né, quando essa viveka, essa discriminação entre os valores, né, entre os valores 1 e 2 e o 3 e 4, né, naturalmente eu vou desenvolver o quê? O desapego, o vairagya. Vairagya é uma qualificação natural. A gente lembra das qualificações requeridas para a nossa busca de moksha, né, bem-sucedida, né, é a capacidade de discriminação. Na verdade, existem pré-qualificações. As pré-qualificações, como eu gosto de colocar, né, é simplesmente a humildade de saber, eu estou sofrendo, eu não me resolvi sozinho, entendeu? Eu posso enganar os outros, mas eu jamais enganarei a mim mesmo. Eu ainda sofro do samsara, ainda tenho sofrimentos mentais, emocionais, psicológicos, eu ainda sou uma pessoa carente, e essa humildade, pré-qualificação, é que nos permite a aproximação com as escrituras e com um professor honesto e competente. Primeira, né, humildade. Depois, um outro é paciência, né? Paciência, né? As coisas não ocorrem do dia para o outro. Essa ignorância se desenvolveu através de muitas vidas, se cristalizou através de vidas, nascimentos e mais nascimentos. Então, eu preciso ser paciente, né? Perseverante, né? E eu preciso ter o quê? Confiança, a terceira pré-qualificação. Eu desenvolvi uma determinada confiança nas escrituras e no guru que expõe as escrituras, de tal modo que eu estou pré-qualificado para entrar no universo do Vedanta. Uma vez eu esteja pré-qualificado, nós olhamos e começamos a examinar as nossas qualificações e
iniciar o processo de desenvolvimento dessas qualificações, melhoramento dessas qualificações. E quais são essas qualificações? Uma capacidade intelectual de discriminar. Discriminar o quê? O justo do injusto, o dharma do adharma, né? A gente tem que, todo o tempo, discriminar, porque todo o tempo nós somos bombardeados com estímulos que requerem as nossas ações, palavras, respostas, e essas respostas precisam ser, tanto quanto possível, harmonizadas e alinhadas com essas leis que regem o campo. Senão, eu vou criar conflito kármico e minha mente vai perder ainda mais a minha discriminação. A discriminação é a qualificação número 1 colocada. Só que essa discriminação ela não é possível sem esse equilíbrio mental e emocional. Esse equilíbrio mental e emocional é também chamado vairagya, né? Ou desapego, ou dispassion, né? Ou equanimidade, né? Emocionalmente eu sou sadio, então eu já não fico, né, todo o tempo oscilando de acordo com as circunstâncias do campo. Eu tenho a discriminação favorece a minha despaixão, ou vairagya, ou não apego, ou aceitação das circunstâncias da vida, né, com equilíbrio, com força e com gratidão. Então, eu tenho o vairagya, que é esse desapego, despaixão, e esse vairagya, despaixão, vai favorecer o melhoramento da minha discriminação, entendeu? Por isso que eu gosto de colocar a discriminação e a despaixão, ou vairagya, ou não apego, como as duas asas de um outro pássaro, né, em analogia, porque você precisa dos dois, discriminação e não apego, vairagya, né, despaixão, equanimidade. Então, isso vai crescendo, né? São as qualidades, as duas qualificações mais importantes do início de tudo isso. Então, uma terceira qualificação, uma vez que nós entramos no universo do Vedanta, é disciplina, né? Então, nós temos um leque de 5, 6 disciplinas que são importantíssimas, e se nós não tivermos essas capacidades, essas qualidades de disciplina, a gente precisa desenvolver, né? E elas são muito bem desenvolvidas através do e através do Upasana Yoga, né? A gente vai falar sobre isso também durante o Gita, né? Então, nós temos essas 3 qualificações, e qual é a quarta qualificação? A quarta qualificação para uma busca bem-sucedida é o quê? Desejo, né? Isso parece uma contradição enorme, porque o desejo é o vilão da história, né? Então, existem muitas pessoas no mundo espiritual que também utilizam esta aparente contradição para dizer assim, que história é essa de desejo espiritual, de desejo por iluminação, desejo por libertação, desejo ao problema, né? Abandone os problemas, abandone todos os desejos, inclusive o desejo, não tem nada para obter, nada para saber, você é o que é, né? E deixe isso para lá e vai lá curtir as suas baladas, né? Os seus prazeres, as suas satisfações sensoriais, porque você é o que é e tudo é isso, né? Então, as pessoas elas interpretam equivocadamente esta qualificação, que é a qualificação mais importante, sem a qual as outras qualificações não se desenvolvem, que é um desejo intenso pelo autoconhecimento e moksha, um valor intenso por autoconhecimento e moksha. Então, este desejo irá me mover de tal modo que as outras qualificações vão desenvolvendo, porque esse desejo gradualmente irá queimar os desejos a respeito de artha e kama, né, de segurança, riquezas, prazeres sensoriais, tudo aquilo vai ser, né, visto, né, secundário, né, de modo, né, não importante, né, na medida que meu desejo por autoconhecimento e moksha se desenvolve, né? Então, por que nós estamos falando isso? Porque aqui a consequência natural desta mente, bem equilibrada, bem purificada através do Karma Yoga, é uma mente, né, discriminativa e vairagyam, uma mente equânime, uma mente não apegada aos resultados, né? E nesse verso anterior diz assim, o Karma Yoga é um sábio porque ele renunciou aos frutos de suas ações. Então, vairagya,
altamente desenvolvido através da atitude do Karma Yoga. Se aceita os resultados, sabendo que você não tem controle, sem abdicar a sua responsabilidade como aquele que coloca as suas ações no campo, as suas palavras no campo, porque tudo isso irá condicionar os frutos dos seus parabada karmas, né? Os resultados, as nossas circunstâncias de vida, né? Impureza intelectual em relação ao curso da vida, quando as prioridades da vida, esta confusão da vida religiosa. Vamos parar aqui nessa vida religiosa, que eu já falei bastante sobre isso, a importância, né? E o que a gente encontra por aí no mundo espiritual, né? E essa condição irá, né, favorecer o desenvolvimento do desapego e da discriminação, que irá favorecer o desejo e a disciplina, né? A disciplina e o desejo pela compreensão final a respeito do propósito da minha vida, ok? Então, vocês têm alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma reclamação? Vocês fiquem à vontade. Alguma questão? Ok. Então, nós nos encontramos, não amanhã, né? Eu falei amanhã, mas amanhã é segunda, não é verdade? Então, a gente se encontra no sábado próximo, Ishvara permitindo, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Felipe. Thank you, everybody. Um abraço a todos vocês. Namastê. Olá. Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada,
para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.